Imagine um Sumatsu no Valkyrie. Adicione uma catástrofe climática gigante, uma inteligência artificial deusa e uma grande guerra entre nações. Faça isso e você tem Reikyo Sensen. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Reikyo Sensen é um mangá recente e que até agora, no momento em que esse artigo é escrito, conta com somente 3 capítulos. Bem similar a outros animes e mangás do gênero, a trama consiste em um grande duelo entre oponentes até a morte, onde o vencedor final do torneio, administrado por alguma criatura mística, receberá um prêmio inimaginável, ganhando fortunas ou até se tornando um deus. Porém, dessa vez, isso não foi orquestrado por demônios, bruxas ou deuses, mas sim por algo bem pior, o Estado. Mas afinal, de onde tudo isso começou? Qual o contexto de toda essa grande batalha que está acontecendo? Calma que já vamos explicar. Antes de começar, é óbvio que mesmo com poucos capítulos disponíveis, esse vídeo ainda terá alguns spoilers. Então, se você quer ler o mangá, faça antes de assistir o resto do vídeo. Continuando. Tudo começa em 2206, na antiga sede da ONU, na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, com uma nova organização mundial sendo denominada de Neo-ONU, onde os representantes das maiores potências mundiais agora se reúnem para discutir sobre o futuro da Terra, onde a inteligência artificial Gaia analisa os dados sobre a evolução da degradação do meio ambiente e conclui que agora só restam 100 anos de vida para a Terra no seu estado atual. E isso sendo que alguns anos antes Gaia tinha previsto ainda 1000 anos de existência para a vida na Terra. Gaia é uma inteligência artificial super avançada e imparcial até onde vimos na obra, criada para analisar com precisão certas situações. Nessa história, ela está secretamente em operação desde 2030, tendo ajudado na produção de vacinas para a pandemia do Rosa Vírus em 2033, até o fim forçado de uma 4ª Guerra Mundial. Ela diz que sua função é fazer cálculos para a sobrevivência humana, para assim evitar a extinção da humanidade, embora a humanidade atual não mereça ser protegida. E é nessa reunião que temos os líderes representantes das 16 maiores potências do mundo, sendo elas China, a atual maior potência, Estados Unidos, a 2ª maior potência, Índia, 3ª maior potência, Rússia, 12ª maior potência e várias outras, incluindo Egito, Canadá, Austrália, Noruega, Nigéria, Itália, França, Vietnã, Reino Unido, Mongólia e, claro, o Brasil, como 7ª maior potência. Os líderes começam a entrar em pânico. Alguns duvidam sobre esse prazo de 100 anos, perguntando se os cálculos não estavam errados, enquanto outros já concordam e sabem que não mudaria nada nem se o povo soubesse desses dados. Embora seja quase um assunto polêmico, na realidade, a mídia e o governo fazem muito alarmismo imediatista para a questão do aquecimento global, não considerando se essa não é uma mudança natural do clima do mundo e que o ser humano intervir só acabará por piorar. O meio ambiente nesse mundo já está desgastado, milhares de espécies foram extintas e até Londres, a cidade famosa por suas neblinas, já quase não tinha chuvas durante o ano. Os líderes das nações, conforme havia sido combinado em outras reuniões, fazem uma análise com a inteligência artificial para reduzir o número de organismos na Terra, conforme os que são mais prejudiciais para os seres humanos. Gaia então dá o resultado dizendo que a espécie mais prejudicial para os humanos são os próprios seres humanos. Um discurso obviamente anti-humano, no qual muitos ambientalistas no mundo real pregam, somente porque eles acham um ou outro animal bonitinho e querem proteger o meio ambiente apenas por estética, não por qualquer outra coisa. Assim, é firmado pela Neo-ONU o Protocolo da Guerra Final das Nações Arruinadas, como definido pelo próprio primeiro-ministro do Japão, abre aspas. Não vamos permitir que a Terra continue a ser destruída. Uma seleção da vida por força de igual para igual. Essa será a nossa prioridade, fecha aspas. Uma guerra para determinar qual nação sobrará a partir de torneios de lutas entre heróis representantes dos países, onde Gaia, controlando as máscaras de oxigênio das pessoas ao redor do mundo, irá eliminar as populações dos países perdedores. O secretário do Japão se pergunta se aquilo é realmente pelo bem da humanidade, enquanto a presidente da Índia, desesperada, fala que isso seria genocídio em massa. Mas o resto dos estados, assim como na vida real, não se importam com a vida de suas populações e se sentem como donos das vidas humanas. O primeiro-ministro do Japão justifica perguntando se eles querem morrer agora ou lutar para sobreviver, para depois morrer. Não precisamos nem citar o quanto essa pergunta é estúpida. Até no fim do planeta Terra, os estados dessas nações preferem gastar tempo e recursos em uma guerra entre eles, do que sequer tentar ajudar o seu povo.
Eles então continuam dizendo que essa é apenas a verdade nua e crua, que está apenas sugerindo reduzir o número de humanos vivos no planeta atualmente e que tudo isso é pelo futuro da humanidade, sendo que alguns segundos antes, eles admitiram que só iriam lutar para sobreviver mais um pouco e depois morrer. Tendo um ano para todas as nações se prepararem para o duelo, é iniciado então a Guerra Final das Nações Arruinadas, onde heróis representantes de cada país de mesmo nível irão lutar um contra o outro, com o perdedor tendo que ceder tudo que o vencedor demandar. O vencedor final da competição irá continuar e existir para reconstruir a humanidade de maneira sustentável, enquanto os cidadãos das outras nações serão mortos para reduzir o número de habitantes do planeta, a fim de sobrar recursos o suficiente. Isso soa mais como o plano de um vilão roxo da Marvel, mas é apenas o que as nações querem fazer por um falso futuro. As nações desse mundo destruíram a si próprias e ao mundo, e mesmo em momento de falta de recursos, insistem em gastar eles da pior forma possível, utilizando em uma guerra consentida somente entre os próprios estados para fazer um genocídio em massa. Assim como a dívida pública que é feita sem o seu consentimento, para que você pague por ela. A Guerra das Nações Arruinadas é um grande torneio apostando na vida de pessoas pacíficas que não concordaram com isso e só foram utilizadas como fichas em um grande jogo. A guerra, ao contrário do que alguns dizem, não traz benefícios. Pode até conduzir a algum desenvolvimento militar ou tecnológico, como nos foguetes feitos pelos alemães, ou na própria internet feita durante a Guerra Fria. Porém, o custo financeiro e de vidas é um valor gigantesco, quando comparado ao que seria gasto para desenvolver essas tecnologias em tempos de paz, com a concorrência natural de um mercado. Não há nada mais destrutivo do que um Estado contra outro Estado, porque nessa batalha quem sempre perde são os indivíduos, que por natureza preferem a paz e o comércio e não a guerra. Aparentemente, esse mangá é mais uma peça de programação preditiva, onde a ficção é utilizada como ferramenta para preparar as mentes das massas para cenários não tão distantes no futuro, onde os estados tentarão implementar uma tecnocracia baseada em inteligência artificial e controlarão a população utilizando o discurso ambientalista, vacinas e pandemias. E você, o que acha? Estamos indo rumo ao ancapistão ou ao tecnocratão? As tecnologias como inteligência artificial ajudarão na derrocada dos estados ou os fortalecerão. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!